Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta quinta-feira, dia 28 de junho. Ibov terminou o pregão com queda de 0,86%, oscilou ali abaixo dos 52.481, mas conseguiu fechar ainda acima, abrindo ainda a possibilidade de ter um repique de alta no último pregão do mês de junho. Amanhã, nessa sexta-feira, além do encerramento da semana, teremos o encerramento do mês, abrindo essa possibilidade de repique. Um dos primeiros pontos positivos de repique e mais forte seria o fechamento acima da média móvel de 13 do G60, acima de 53 mil pontos, seguido de nova máxima para o Ibovespa. Isso representaria aproximadamente uma alta aqui, para chegar a ter isso, uma alta de 1% para estar acima da média móvel exponencial de 13 períodos e gerar nova máxima, que seria um primeiro sinal de repique. E pegando esse último movimento de baixa para um repique de alta, para uma correção dessa queda que o Ibovespa fez, a gente teria ali uma retração de 38,2% na faixa dos 54.500, 55.000, o outro patamar de 50% e a outro ponto em torno de 55.600. Seriam os pontos aí de repique do Ibov, sendo que a média móvel exponencial de 13 períodos, que funciona como resistência, está na região dos 54.500. Olhando agora para o semanal do Ibov, a gente observa o semanal com um pivô de baixa. Não é algo bom, tendência de baixa de médio prazo no Ibovespa com as médias alinhadas para baixo. Então é um sinal negativo que está acontecendo. Pior ainda se fechar o mês abaixo desse fundo. Piora a situação, mas mantém de qualquer forma, mesmo que não feche, mantém uma perspectiva de médio prazo, da gente ter, de curto a médio prazo, de ter o Ibov buscando a região dos 50 mil até 48 mil pontos. Olhando agora para Petro, antes de comentar o gráfico da Petro, o desempenho da Petro nesse pregão e o cenário geral da ação, falando da LAD, a LAD teve mais um dia de baixa, coerente entre aspas com o Ibov. Quando eu falo entre aspas, o Ibov caiu mais, puxado por OGX mais uma vez, dessa vez por MMXM3, que vou destacar, puxado também por MMXM3, as ações X estão puxando aí o Ibovespa para baixo, as ações X que estão dentro do Ibov. Então a gente tem a ação, tem o Ibov aqui com uma queda da LAD, mas não representando a queda mesmo do índice, o que abre uma chance de repique de alta na região de suporte. E olhando para o clímax, segunda divergência de alta no clímax do Ibovespa. O único ponto, como vocês puderam perceber, o repique também não tem tanto espaço em relação à média, estaria ali entre 54.500, está em 52, por volta dos 53 mil pontos. Para chegar ali a 55 mil pontos, a distância não é tão grande assim. E aqui o clímax, numa subida no repique de alta do Ibov, já tende a ficar num ponto sobrecomprado. Mas de qualquer forma, há essa chance aí de repique dentro do que a gente está visualizando aqui, tanto na laje quanto no clímax, é a região de suporte que o Ibov está. Olhando agora para Petro fechou o pregão aqui com alta de 0,34%, candle de indefinição, após ter se aproximado bastante dos R$ 17,31, mínima de 2011. A ação montou esse candle de reversão, mas tudo isso ainda fica abaixo da região de suporte que foi perdida. Suporte na faixa dos R$ 18,00 que foi perdido. Tudo isso funciona como resistência. A ação chega nos R$ 18,00 e perde força. Nos últimos pregões, depois que fechou abaixo dos 18, não conseguiu voltar mais para cima. Então a resistência já fica na faixa dos 18 a 18,17 e depois tem a média ali na faixa dos 18,51. Mais acima a gente teria resistência aqui nesse gap de baixo, na região dos R$ 19,06. Olhando agora para a Vale 5, então só para mencionar na Petro que não vejo ainda oportunidade de compra, a não ser que ela abra um pregão muito forte para cima amanhã e aí pode trazer oportunidade de compra de day trade. Vale 5 fechou o pregão com queda de 1,31%, mas se recuperando bem em cima do suporte dos 37,85. Essa oscilação abaixo de 37,85 gerou aqui um pivô de baixa, anulando a tendência de alta que ela tinha, que não era das mais fortes, até pelo posicionamento da média, mas para que gere uma tendência de baixa também mais forte, ela teria que fechar um pregão abaixo dos R$ 37,85.
37,85. Se fechar abaixo de 37,85, ela reforça essa tendência de baixa de curto prazo. Isso acontecendo amanhã, isso reforçaria um pivô um topo no gráfico semanal em uma região de resistência, um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos. Então o pregão para ela amanhã é importante. Importante para definir se vai fechar abaixo da média de 13 e até mesmo um topo, fechar abaixo dos 38,13, ou vai conseguir voltar na realidade, a se manter acima da média móvel de 13 períodos, que é R$ 38,50. Então, um grande desafio, um momento de definição proativo. Está num ponto ruim operacionalmente, mas num ponto importante para definir aí quais serão os seus próximos passos no curtíssimo a curto prazo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.